Esdras, capítulos 7 e 8. Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras veio da Babilônia. Esdras era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Sadoc, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E como a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. Também vieram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo. Isto foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Ele partiu da Babilônia no 1º dia do 1º mês, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém. Isso porque a mão bondosa do seu Deus estava com ele. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, o escriba versado nas palavras, nos mandamentos e nos estatutos que o Senhor deu a Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Estou decretando que, no meu reinado, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir com você para Jerusalém, que vá. Você está sendo autorizado pelo rei e os seus 7 conselheiros para fazer uma averiguação em Judá e em Jerusalém, segundo a lei do seu Deus, o qual está em suas mãos. Leve a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Leve também a prata e o ouro que você achar em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para o templo do seu Deus em Jerusalém. Empregue esse dinheiro com diligência e compre novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de cereais e as suas libações, para oferecer sobre o altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Com o resto da prata e do ouro, você e os seus irmãos podem fazer o que acharem melhor, segundo a vontade do seu Deus. E os utensílios que lhe forem dados para o serviço da casa do seu Deus, restitua-os diante do Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para o templo do seu Deus e que você tiver de providenciar, será pago pela casa dos tesouros do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, estou decretando a todos os tesoureiros que estão do outro lado do Eufrates o que segue. Entreguem diligentemente tudo o que o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, solicitar. Até 3.400 quilos de prata, 10.000 quilos de trigo, 2.000 litros de vinho, 2.000 litros de azeite e sal à vontade. Tudo o que for ordenado pelo Deus do céu, que se faça com exatidão para o templo do Deus do céu. Pois, porque haveria grande ira sobre o reinado do rei e dos seus filhos. Também informamos a respeito de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, de todos os que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. E você, Esdras, conforme a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes
que julguem todo o povo que está na região do outro lado do Eufrates, isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus, e que elas sejam ensinadas aos que não conhecem. Todo aquele que não observar a lei do seu Deus e a lei do rei com diligência, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou ao confisco dos bens, ou à prisão. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste mundo moveu o coração do rei para adornar a casa do Senhor em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia diante do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus príncipes poderosos. Assim, eu me animei porque a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, e reuni alguns chefes de Israel para voltarem comigo. Capítulo 8. Estes são os chefes das famílias, e esta é a genealogia dos que voltaram comigo da Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéia, Gerson. Dos filhos de Tamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Atos. Dos filhos de Secanias, dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele foram registrados 150 homens. Dos filhos de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebede, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos filhos de Adonicão, últimos a chegar, seus nomes eram estes: Elifelete, Jeiel, Semaías, e com eles 60 homens. Dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. Eu os reuni perto do rio que corre para a Ava, onde ficamos acampados 3 dias. Atentando para o povo e para os sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, mandei chamar Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, bem como Joiaribe e Elnatã, que eram sábios. Eu os enviei a Ido, chefe em Casífia, e lhes dei as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos, em Casífia, para que nos enviassem ministros para o templo do nosso Deus. E como a mão bondosa de Deus estava sobre nós, eles nos enviaram um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com seus filhos e irmãos em número de 18. Também mandaram Asabias e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos deles, em número de 20. E dos servidores do templo que Davi e os príncipes haviam escolhido para ajudar os levitas, 220, todos eles mencionados nominalmente. Então, ali, junto ao rio Ava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho,
porque já lhe haviam dito: a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Mas a sua força e a sua ira são contra os que o abandonam. Assim, nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos concedeu. Então, separei 12 dos principais sacerdotes, isto é, Serebias, Asabias e 10 dos seus filhos. Pesei-lhes a prata, o ouro e os utensílios que o rei, os seus conselheiros e os seus príncipes e todo Israel que ali estavam tinham contribuído para o templo do nosso Deus. Entreguei-lhes nas mãos 22.000 quilos de prata, 30.400 quilos em objetos de prata e 3.400 quilos de ouro. Além disso, entreguei 20 taças de ouro de 8,5 quilos e 2 objetos de bronze lustroso e fino, tão preciosos como ouro. Então eu lhes disse: vocês são santos ao Senhor, e santos são estes objetos, bem como esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus de nossos pais. Vigiem e guardem essas coisas até que as pesem na presença dos principais sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os objetos para os trazerem a Jerusalém, ao templo do nosso Deus. Partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e nos livrou das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e descansamos 3 dias. No 4º dia, pesamos no templo do nosso Deus a prata, o ouro e os objetos, e os entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Com ele estavam Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi imediatamente registrado. Os exilados que voltaram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel: 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado, 12 bodes, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores da região deste lado do Eufrates, e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Salmos 94. Ó Senhor, Deus das vinganças, o Deus das vinganças resplandece. Levanta-te, ó juiz da terra, e dá aos soberbos o castigo que eles merecem. Até quando, Senhor, os ímpios, até quando os ímpios exultarão? Fazem alarde e falam com arrogância. Todos os que praticam a iniquidade se vangloriam. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam as viúvas e os estrangeiros, e assassinam os órfãos. E dizem: o Senhor não está vendo, o Deus de Jacó não faz caso disso. Prestem atenção, ó estúpidos, entre o povo e vocês, tolos, quando se tornarão sábios? Aquele que fez o ouvido, será que não ouve? Aquele que formou os olhos, será que não enxerga? Aquele que repreende as nações, será que não vai punir? Aquele que dá aos seres humanos o conhecimento, será que não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do ser humano e sabe que são pensamentos vãos. Bem-aventurado, Senhor, é aquele que tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio, pois o Senhor não abandonará o seu povo, ele não irá desamparar a sua herança. Nos tribunais voltará a imperar a justiça, e todos os de coração reto a seguirão. Quem se levantará ao meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não fosse o auxílio do Senhor,
a minha alma já estaria na região do silêncio. Quando eu digo, os meus pés vão resvalar à tua bondade, Senhor, me sustém. Multiplicando-se em mim as inquietações, as tuas consolações me alegram a alma. Será que pode associar-se contigo o trono da perversidade que forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida dos justos e condenam à morte os inocentes. Mas o Senhor é o meu alto refúgio, o meu Deus é o rochedo em que me abrigo. Sobre eles fazem recair a tua iniquidade, e pela maldade deles próprios os destruirá. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Terceira carta de João. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus, quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve, então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você, os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos, um por um. Curta, comente E compartilhe. curta, comente E compartilhe. curta, comente E compartilhe.